de vocês, ela vai precisar daquela ficha que eu entreguei e das informações que eu vou apresentar hoje aqui. Então, cérebro da criança. Primeira coisa, a estrutura do cérebro, gente. Como é que esse cérebro, ele funciona, tá? Aqui, nessa imagem, não sei se vocês estão vendo, mas é tipo uma rua. Está cortado um pouco, mas é tipo uma rua de um determinado bairro. Tem o bairro e tem as ruas. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos como um bairro com ruas, tá? Por exemplo, o bairro da Alegria. Naquele bairro tem a rua número 1, a rua número 2, a rua número 3. Cada uma dessas ruas, elas são organizadas de formas diferentes. Por mais que seja no mesmo bairro, mas tem uma rua que tem um mercado, em outra rua tem uma academia, em outra rua tem morros. O nosso cérebro, ele é mais ou menos nesse desenho. É como se o nosso cérebro ele fosse um grande bairro e as partes que tem a estrutura dele fossem essas ruas. Cada rua com um endereço e uma função diferente, certo? Seria mais ou menos uma ideia para mim poder apresentar para vocês o que é o nosso cérebro e como ele funciona. Ele precisa estar organizado para que todo o nosso corpo ele trabalhe da melhor forma possível. Um cérebro desorganizado, um cérebro com perdas, um cérebro com transtorno, no caso do autismo, ele não funciona da mesma forma. É só você imaginar uma rua, um beco sem saída. É mais ou menos como que funciona o cérebro de uma pessoa com TEA, com autismo. Ela tem um bloqueio, ela não consegue se sobressair diante de situações porque há um bloqueio cerebral. A criança com TDAH tem dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, ela tem essa memória mais dispersa. Ela também é como se as ruas entre elas, é como se os caminhos, imagina um bairro, e todas aquelas ruas, elas estivessem encruzilhadas, certo? Imagina uma rua onde tu passa de carro, de moto, e tu tem que parar para o outro passar, não tem sinalização, e o motorista fica buzinando, é mais ou menos isso, a criança com TDAH, tá? É como se a estrutura cerebral dela fosse um trânsito desorganizado. E a criança, a gente vai vendo aos pouquinhos e aprendendo como que funcionam essas questões, tá? O nosso cérebro, gente, ele tem três palavras aqui importantes de nós aprendermos. O primeiro é o tronco encefálico, tá? Essa partezinha que vocês estão vendo em amarelo, ela significa o nosso tronco. Quando eu falo tronco, realmente estou falando e trago a analogia de um tronco de árvore. É o que sustenta. Quem sustenta a árvore? O tronco, não é? A árvore ela tem essa sustentação junto com as raízes. Sem as raízes e sem o tronco, não tinha essa sustentação. Ou seja, para nós termos uma sustentação do nosso cérebro, nós temos o tronco encefálico. E esse tronco encefálico, gente, que mantém o nosso cérebro na posição que ele está hoje, ele tem funções, tá? Tudo que a gente vai observar aqui, ele tem uma funcionalidade. Por exemplo, esse tronco encefálico, que ele vem do nosso cérebro e desce na nossa medula, tá? Na nossa coluna vertebral, o que passa por dentro dela é medula, certo? Em termos mais científicos, nós chamamos isso aqui de sistema nervoso, tá? Que nós temos o sistema nervoso central, que começa no nosso cérebro e vai saindo tipo uma cauda descendo até o nosso cóccix próximo ao bumbum, certo? Essa estrutura todinha se chama sistema nervoso central, ok? Dessa coluna saem os nervos. Não sei se vocês já perceberam que às vezes você bate o braço, dá tipo um choque, não é? Ou que você vai encostando a sua mão no fogo e antes de tocar no fogo você sente a temperatura
E isso só é possível por causa do sistema nervoso periférico, certo? Mas isso não é importante para vocês que estão atuando com as crianças, porque isso já é mais no campo mesmo terapêutico de nós profissionais. Qual é a função desse tronco encefálico? Primeiro, ela é uma das partes mais antigas do cérebro, porque traz aí uma formação do nosso cérebro, tá? E esse tronco encefálico, gente, ele é responsável pela respiração, pelos batimentos cardíacos, até pelo sono. Ele até traz, pense no tronco encefálico como você construindo uma casa. Então, esse tronco encefálico, ele é a construção de uma casa que vai te dar garantia e sobrevivência. Sem esse tronco encefálico, como eu disse, você tem uma morte cerebral. Ele não funciona. Se ele não funciona, ele vai impactar os teus órgãos vitais, como a respiração, os batimentos cardíacos, capacidade de autorregulação, tá? Outro ponto que nós vamos ver, que vocês precisam aprender, é tronco encefálico, certo? A função dele, respiração, batimentos cardíacos, é o que mantém a gente, entre outras palavras, vivo, tá? E o sistema límbico. Professor, o que é o sistema límbico? É como se ele fosse, gente, um outro cérebro, certo? Mas assim, ele não é nós não temos dois cérebros. É porque enquanto o nosso cérebro ele tem funções racionais, o sistema límbico, essa areazinha vermelha que vocês estão vendo, ele é responsável pelo quê? Pelos sentimentos, pelas emoções, pela raiva, pela alegria, o medo, enfim. Então, se a criança ela sofre de irritabilidade constante, como a criança que tem TOD, que ela tem dificuldade e ela não consegue obedecer ordens, ou a criança que ela tem baixo limiar de frustração, ou seja, ela não consegue ouvir um não, é essa regiãozinha dela que é afetada. Muitas das vezes, a criança com transtorno, gente, não é porque ela quer, porque ela é mimada, porque ela é mal educada, é porque esse sistema límbico dela, ele é um sistema que está comprometido. Ele tem uma lesão, ele foi construído diferente, por isso que a criança tem um transtorno, certo? E aí a gente vai ver como que faz para ajudar a criança a estimular essa área. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade chamada, uma capacidade de chamar, que é a neuroplasticidade, certo? Ah, professor, quer dizer que a minha criança tem uma dificuldade aqui no sistema límbico, ela vai ter essa dificuldade para sempre? Não, gente. O nosso cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. A estrutura pode estar aqui machucada, com traumas, mas se você estimular essa região da criança, o cérebro ele vai se movimentando. Ele pode não recuperar a capacidade total, certo? Mas ele vai conseguir ali se sobressair através do estímulo. Então, assim, a importância de você conhecer a criança que chora, a criança que não consegue lidar com frustração, é porque o sistema límbico dessa criança ele é afetado. E aí você manda a criança se calar, manda a criança, e às vezes não é assim que funciona, porque ela não vai se calar ouvindo uma ordem, que ela não consegue ter o controle das suas emoções mediante o abalo que tem nesse sistema límbico dela. Tá? Então eu tenho que conhecer para mim não fazer um agravamento na situação da minha criança, certo? O outro ponto, gente, é o córtex cerebral. Eu vou dizer para vocês aqui, córtex cerebral é como se fosse o corte. Pega uma massinha de modelar, imagina, pega uma massinha de modelar e tu faz uma bola com essa massinha e começa a fazer cortes ou fazer nela riscos. Esses cortes, ele tem essa capacidade de separar o nosso cérebro por áreas. Sim, o nosso cérebro, ele é separado por áreas. Ele é separado por áreas, certo? Então, aqui, o córtex cerebral, ele é a camada mais externa do cérebro. É onde tem aqueles sulcos, aqueles buraquinhos, tá? Ele também é responsável pelo pensamento, a linguagem, o raciocínio e tomadas de decisões. Ele até coloca o material, chama o cérebro como o quartel-general, onde as funções mais complexas são executadas.
Então, assim, o nosso cérebro, tá? Que vocês estão vendo, ele é dividido por áreas. E essas áreas, cada uma delas é responsável por uma função específica no meu corpo, no meu sistema e na minha criança também. Quando uma dessas áreas é afetada, isso vai ocasionar na criança, em qualquer pessoa, um distúrbio, um transtorno, uma dificuldade, uma deficiência, tá? Porque o cérebro passa a não funcionar da forma que ele foi feito para funcionar. Então, vamos conhecer quais são essas áreas, tá? Conhecer o que essas áreas desenvolvem em nós, qual a função delas, quais são as dificuldades existentes se essas áreas forem traumatizadas, se essas áreas forem sofrer um trauma, né, mesmo ou um transtorno ali, e o que eu posso fazer quanto cuidador, profissional de apoio, para estimular essa área na minha criança, tá bom? O primeiro, gente, é para vocês trazendo aqui um pouquinho de um conhecimento técnico, as áreas do cérebro são chamadas de lobos, tá? Então, quando eu falar lobos, tu vai lembrar de áreas do cérebro. Áreas do cérebro. Alguns termos, eles são difíceis de você assimilando, porque são termos da biomedicina, da genética, são termos menos de anatomia, anatomofisiologia. Então, é mais complicado. Mas, assim, eu não quero que vocês se prendam aos termos. Eu quero que vocês se prendam aqui na nas intervenções, tá? A gente vai ter uma aula só sobre intervenções, mas eu quero que vocês se prendam aqui no que você pode fazer para ajudar a criança que tem dificuldade em determinada área, certo? O primeiro, gente, é o lobo frontal, onde vocês podem ver de verde. Nós temos aí o nosso cérebro, tá? Temos aí o córtex cerebral, que são esses pedacinhos que vocês estão vendo. E o primeiro pedaço, ou palavra, a gente nem pode dizer pedaço, a gente dá área. E meu supervisor ouve você falando pedaço. Mas, enfim, essa área, essa região de verde é chamada de lobo frontal. Frontal, frente. Então, gente, toda essa área da tua cabeça, tu pode até pegar na tua testa e fazer uma massagenzinha até o centro, na muleira, acho que é muleira, né, que chama. Tu pega e vai fazendo essa massagem, tu vai pegar aí na região frontal do teu cérebro, tá? Então, essa regiãozinha verde aí que vocês estão vendo, ela faz parte das funções executivas. Professor, o que é função executiva? A função executiva é a capacidade que você tem de planejar, que você tem de tomar decisões, resolver problemas e controlar impulsos. Por isso que a criança com autismo, gente, ela às vezes ela é muito limitada em certas áreas, porque essa região frontal dela, ela é comprometida. Como é que eu vou esperar que uma criança, ela planeje, ela se reorganize, ela controle seus impulsos, se a área frontal dela está danificada? Não tem. É a mesma coisa de você, olha só, é a mesma coisa de você que calça 40, imagina que tu calça o número 40 e tenta forçar teu pé a caber em um calçado de número 36, gente. É impossível. Tu vai sofrer, vai sentir dor, vai sofrer incômodo, vai se machucar. É a mesma coisa aqui, de você forçar uma criança que não consegue se sentar na cadeira, porque ela tem um TDAH ali, TDAH bem acentuado, e você força ela a sentar, machuca, cansa. Pode observar aqui um exemplo para vocês. Quando vocês vão ler um texto que vocês não entendem, vocês já ficam estressados, ficam fadigados, abandonam o texto. Ou então, quando vocês começam a estudar um assunto que vocês, ai, professor, não entendo, começa a sentir dor de cabeça, não é? Isso não é porque você não consiga. Aí você, ai, eu estou com um problema de vista. Nem é, gente. É o teu cérebro, essa região frontal, que ele está se adaptando ao estímulo que ele está sofrendo. Se você está estudando inglês, estudando japonês, vai sofrer um impacto no teu cérebro? Vai. Tu vai se sentir assim, que não sabe, que está se perdendo. E por que com a criança tem que ser diferente?
Por que que ela tem que se sentar, ficar sentada? Por que que ela tem que fazer a atividade do mesmo jeito? Porque não é assim. Ela pode fazer? Pode, mas tu tem que dar o estímulo correto. E para você dar o estímulo correto, tu precisa conhecer. Porque se tu ficar forçando a criança a fazer algo sem saber como fazer isso, é como forçar uma pessoa de número 40 a calçar um sapato de número 36, tá? Então, isso é prejudicial. Em vez de ajudar, atrapalha. Por isso que tem muita criança, gente, que o cuidador, qualquer profissional, o pai, a mãe mesmo, tenta forçar a criança a fazer algo e ela entra em crise. Por que que ela entra em crise? Porque machuca. E aí, quando machuca, ela se autodesregula, tá? Então, esse lobo frontal. Quais são os prejuízos? Ó, dificuldade em organizar tarefas. Se a tua criança ela não consegue organizar tarefas, se ela não consegue seguir instruções em sequência, como por exemplo, Maria, vai na cadeira, pega o lápis vermelho e traga para mim. Se ela não consegue compreender isso, se ela não consegue controlar a impulsividade, ela é muito impulsiva, se ela não consegue planejar ou ter flexibilidade mental para se adaptar a novas situações. Então, olha só, gente, essa área frontal, ela é uma das áreas que é mais atingidas em pessoas com autismo, certo? A minha região aqui da frente, frontal, ela é diferente, porque ela não consegue processar essa flexibilidade mental. Eu não consigo mudar de planos, eu não consigo mudar a rotina, porque eu entro em crise séria. Acredita? Eu entro em crises sérias. Tenho dificuldades em organizar tarefas, eu faço tudo ao mesmo tempo, não é à toa que eu tenho 3 trabalhos, faço 1 milhão de faculdades, por quê? Porque eu não consigo, não consigo, não tenho esse freio. Então, muitas pessoas e muitas crianças com autismo também não conseguem, tá? Então, não é porque a gente quer, não é porque a criança quer, é porque essa regiãozinha de verde aqui, ela está afetada, certo? Algumas intervenções. O que que você pode fazer? Se a tua criança ela tem esses comportamentos, essas dificuldades, o que é que eu posso fazer como profissional, cuidador, profissional de apoio para ajudar? Primeiro, utilize organizadores visuais, como agendas, checklists, tá? Importante. Dependendo da idade, você ter esses organizadores visuais. É por isso que eu disse para vocês a importância da criança com TEA sentar em cadeiras circulares, porque isso organiza e estrutura o lobo frontal dela, gente. Então, não é porque é besteira, é porque é estímulo ser dessa forma, certo? Outro ponto, ajude a criança a dividir grandes projetos em etapas menores e mais fáceis de gerenciar. Por exemplo, você vai trabalhar com a criança uma atividade com massinha de modelar. Aí você não faça, entregue várias massinhas ao mesmo tempo. Como você se planeja para estar com a criança, você leva 2 massinhas e pede para ela escolher qual é que ela quer primeiro, tá? Outra coisa, vai dividir a tarefa em partes. Me perguntaram, a criança que está no nível pré-silábico. Então, assim, gente, como é que eu vou dividir isso em parte? Eu vou começar pelos sons. Vou começar pelos sons da letra A. Nem que eu passe um mês inteiro estudando a letra A, o som daquela palavra, eu vou fazer isso. Porque, para quem tem dificuldade no lobo frontal, se você mostrar muitas sílabas, muitas palavras, a criança não vai compreender e isso vai agravar a situação dela, tá? Por exemplo, ó, para um trabalho em grupo, ajude a criança a criar um plano de ação. O que é que você vai dizer? Primeiro, vamos decidir o tema, depois vamos dividir as tarefas, em seguida, cada um faz sua parte, por mim, vamos todos juntos. Um exemplo bem prático na escola, hora do lanche. Você pode dizer, nós vamos para a hora do lanche, você vai comer o seu lanche, você vai lavar a sua mãozinha, você vai brincar, você vai no banheiro e você volta para a sala. Isso, gente, em plaquinhas visuais, certo? Mesmo a tua criança sendo verbal ou não verbal, mesmo tendo TDAH ou não, porque toda criança com transtorno precisa de
recursos visuais para compreender, ok? Qualquer criança. Professor, a minha criança ela tem síndrome de Down. Precisa também. As pistas visuais, pessoal, são indispensáveis para qualquer cuidador que queira ter sucesso na sua prática. E eu estou falando como experiência própria de um trabalho que eu realizei e do trabalho que eu hoje realizo no atendimento clínico. É necessário, mesmo que ela compreenda é, a sua fala verbal, mas o que é que vai estimular ela a compreender e assimilar o desenho? Ela pode saber, tu dizer assim, fulaninho, beba água, ele vai beber, mas ele vai no automático. Se você quer estimular para que essa areazinha verde aqui, ela trabalhe, ela evolua e a criança tem autonomia, tu vai pedir e vai mostrar no desenho, certo? Pedir e mostrar no desenho. Outra área é o lobo temporal, nessa partezinha aqui que é acima da orelha, tá? O lobo temporal, gente, ele fica nos lados do cérebro, onde até a mãezinha fala, as têmporas, né? Vou passar aqui passar um Vic nas fontes, nas têmporas. Então, assim, essa região de verde que vocês estão vendo, tá? Ele ajuda a audição, a memória e a linguagem. Isso, professor, meu menino, ele hoje eu ensino A, amanhã ele esquece. Lógico, essa regiãozinha dele aqui é afetada. Então, tu tá sabendo que a criança está esquecendo, porque na região temporal dela, ela tem algum dano. Tu pode pedir para ela decorar, aprender a ler, escrever, a ler, escrever, a ler, escrever, ou aprender a fazer cálculo, que ela entende no momento presente, mas aí quando isso não isso não está mais presente, ela esquece, pessoal, porque essa areazinha está danificada, certo? Quais são os prejuízos quando essa área está danificada? Primeiro, dificuldade em compreender a fala, não entende, não entende. É muito comum quando você diz assim, Mariazinha, coloque, coloque o brinquedo na caixa, a criança, hã? Bote o brinquedo na caixa, ela, hã? Aí, é assim que faz? Gente, não é porque a criança ela é à toa, ou palavra feia, não é isso. Porque ela tem dificuldade. Olha só, vocês estão vendo aqui. Meu amor, bote o livro ali, a criança vai, aí volta. O que é para fazer mesmo, tia? Botar o livro na estante, ela vai, bota, ela chega. É assim, tia? Entendeu? Porque essa regiãozinha afeta a capacidade de evocar memórias, tá? Então, assim, dificuldade em compreender a fala, memorizar informações ou em processar sons de forma eficaz. Geralmente, a criança tem problemas em ambientes barulhentos. É sensível. Então, assim, pessoal, olha que interessante isso, tá? Se a criança tem dificuldade, vai nas pistas visuais, usa as pistas visuais, certo? Todo cuidador que queira desenvolver uma prática eficaz precisa ter pistas visuais. Precisa, vou repetir, precisa ter pistas visuais. Professor, que pistas são essas? Imagens e com a escrita. Por exemplo, banheiro, foto do banheiro e o nome do banheiro. Hora do lanche, uma criança comendo e o nome hora do lanche, tá? Se a criança tem vários professores na sala de aula ou cuidadores que passam ali, é preciso que haja também uma foto desses profissionais que você mostre para a criança. Tipo, agora aula da, da professora. Depois do recreio, aula do fulano. Vai ter hino, tem a plaquinha. Hoje, hino, fila. Tu mostra hoje, hino na fila. E tu explica, porque a criança, como vocês viram, ela tem dificuldade de evocar a memória, tem dificuldade de planejamento, então cabe a você ser suporte para ela, tá? Aqui ele coloca, repita as instruções de forma clara, use recursos visuais para reforçar o que foi dito. Trabalhe muito o jogo da memória, gente. Então, o jogo da memória, tu vai começar com a criança usando 4 figuras, tá? 4 pares de figura. Não vai botar 1 milhão de peças ali, porque vai confundir. E aí, quando a criança acha, tu, ei, parabéns, aí tu vai aumentando o nível. Se você quer estimular essa região
para a criança desenvolver uma boa memória, não esquecer mais o que você pede ela na sala de aula, tu precisa trabalhar jogo da memória com ela, certo? E aí você vai trabalhando rimas musicais, para trabalhar a consciência fonológica, certo? Mas é o caminho. Comece com jogos da memória, pequenos até peças maiores. Vai depender da idade e da dificuldade, tá? Outro ponto. Em vez de dar uma instrução longa, fulaninho vai na longa, diz assim, pegue o livro azul na estante, especifica, gente. Maria, pega o livro e fala pausadamente. Maria, pega o livro azul na estante. Tem que ser específico, fala pausada. Nada de falar palavras ou frases rápidas para uma criança com deficiência, porque de 10 palavras que tu fala, ela vai absorver 3. Por isso que tu pode morrer de pedir. Eu tenho uma criança, gente, que eu conversando com os familiares, os familiares perguntaram assim, o que é que tu faz que o meu filho te obedece em tudo? Eu uso uma linguagem que ele compreenda, porque os familiares pedem, fulaninho, vai assim, faz isso, isso e isso. A criança vai entender a primeira palavra, ela vai repetir. Por exemplo, eu digo assim, Joãozinho, vai lá, vá meu filho, vá lá na cozinha e pega um copo com água, ele com água. Ele vai entender isso aqui. Ele vai evocar a última palavra. Agora, quando eu estruturo a frase, eu digo assim, pegar água, cozinha, olha, 3 sentenças, pessoal. Pegar água, cozinha. Por favor. Aí a criança vai. Aí eu me comunico dessa forma. Eu comecei a me comunicar dessa forma com essa criança. Hoje, eu já estou indo para um nível mais avançado e a criança já está me dando uma linguagem receptiva e emissiva. Quando eu digo assim, meu filho, cadê o papai? Aí ele diz assim para mim, papai tá só em casa. A criança já me estruturou e me deu uma estrutura de frase, gente. Era uma criança que não falava, não verbal, com dificuldade na linguagem. Então, assim, eu fui fazendo isso, comecei a estimular com, primeiro com palavrinhas, eu mostrava macaco, macaco, estimulando. Aí depois para frases mais complexas, macaco pula, a expressão. Aí depois, macaco come, aí a imagem, macaco come banana. Aí depois eu trocava o macaco, colocava a minha foto. Jauri come banana, sempre mostrando as imagens. E hoje ele não fala assim, não tem uma linguagem tão funcional, porque ele tem a dificuldade, mas a criança já dá uma resposta coerente no que é perguntado, certo? Por causa desse trabalho. Então, aqui, gente, outro ponto é o lobo parietal, tá? Parietal. Tá vendo essa partezinha verde que ela divide a parte da frente e de trás da cabeça? Tá? É onde fica a muleira, eu acho aqui. Acho que é a muleira que falam, né? No bom nordestino. Perdão. Então, assim, esse lobo parietal, ele está localizado na parte superior e posterior do cérebro, no meio aqui, tá? Dividindo o lobo frontal do occipital junto ali com o lobo temporal também. Esse lobo, essa área, ela é responsável pelo processamento de informações sensoriais. Aí logo tu vê, criança com autismo, gente, ela tem todo o cérebro dela comprometido, ó. Áreas afetadas, ela não consegue sentar, às vezes, não, é isso aqui que vai definir o nível de suporte da criança. Por quê? Porque é observação do comportamento e se fizesse esqueci o nome um exame da cabeça, se fizesse ali, eu entender um pouquinho de como é que essa área funciona aqui, tá? Então, essa áreazinha verde é responsável pelo quê, professor? Pelo processamento de informações sensoriais, compreensão de quente, de frio, tá? A precisão do toque, se é macio, pressão, temperatura, dor. Também é crucial para percepção espacial e navegação. Essa áreazinha verde, ela está com a função de as percepções sensoriais, os campos sensoriais que nós temos. Dor, tá? Não sei se você já
viram uma situação onde eu falo, começo a falar de algo, gente, eu fui no hospital, tinha uma ferida tão aberta, tão podre, cheio de bicho, tu automaticamente vai começar a fazer expressão de nojo, mesmo você não vendo o que eu estou falando. E por que que isso acontece? Porque nós temos essa capacidade de processar, tá? Aqui no nosso lobo parental aqui, essas capacidades sensoriais de expressão. A criança não tem. Algumas crianças com transtorno, ela não tem. Por isso que quando, é como eu disse, pessoal, quando a criança com autismo, ela chega num ambiente que tem barulho, que ela tem restrição ao toque, ela não gosta de abraço, é porque você que tenta abraçar uma criança, você que tenta olhar no olho dela, você está tentando, vou usar de novo aquela metáfora, você está tentando calçar um pé de 42, número 40 e 40, né? E um sapato número 36. Não encaixa, não encaixa. E por não encaixar, causa sofrimento. Por isso que a criança entra em crise, tá? Mas assim, quais são as dificuldades, os prejuízos? Dificuldade é entender a posição do próprio corpo no espaço. Por isso que crianças com autismo, ela tem uma impulsividade de andar mais na frente, de se bater, de pegar a cabeça e bater na parede, porque é uma forma que ela tem de organizar esses espaços aqui, tá? Em coordenar movimentos. A criança com autismo, a grande maioria delas, gente, elas não conseguem pegar no lápis com a pontinha, segurar no lápis assim, igual nós seguramos. Sempre ela vai segurar com a palma da mão toda, tá? Ou ela vai ter uma pega errada. Por quê? Porque tá aqui essa região. Ah, professor, então como é que eu posso estimular a criança nessa região aqui, gente? Atividades que trabalham a coordenação motora fina, como massinha de modelar. Eu alcancei resultados satisfatórios com a criança com autismo, porque eu trabalhava tudo com massinha de modelar. Eu estou até traçando um plano de atendimento para uma criança que tem a massinha de modelar, para duas crianças, que elas conhecem o alfabeto, conhecem o som, mas elas não têm a coordenação motora de pegar no lápis. E aí não adianta eu pegar o lápis e, menino, segura assim, porque ele não consegue, porque é neurológico, tá? É neurológico, não é porque a criança não queira, é neurológico. E aí eu não quero forçar a criança a calçar um sapato que não cabe no pé dela, né? Então eu vou tentar ali adaptar esse calçado para que caiba no pé dela. Em outras palavras, eu comecei a trabalhar com massinha. Eu imprimi o material, e plastifiquei, comprei massinhas e coloquei lá. Inclusive, esse material vai estar disponível para vocês no Drive, certo? Essas atividades vão estar disponíveis no Drive para trabalhar cada área aqui do cérebro, pessoal. Então, é como eu falei, esse curso, ele não é um curso qualquer. É um curso que te ensina e ainda ele te dá subsídio de trabalho. Só perde quem não participa, não é? E agora só o próximo ano. Então, se a tua, tu já vai observar a tua criança e vai observar, professor, minha criança não consegue pegar no lápis. Então, massinha de modelar, usa essa atividade com ela. Aí a gente vai começar a trabalhar. Quando tu vê que ela já está bem coordenando ali, aí tu passa para outra etapa. A minha criança, professor, ela esquece o A. Então, aplica essa atividade com ela aqui para estimular o lobo parental dela. Certo, pessoal? Então, é isso. É conhecer. Quando eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo, fica mais fácil do que eu simplesmente não conhecer e fazer qualquer coisa e isso ter um prejuízo maior ainda na criança, né? Porque pode prestar atenção, quando mais a criança é forçada a fazer algo, ela chora, ela entra em crise, porque é desconfortável. É a mesma coisa de você calçar um sapato num pé grande e um sapato pequeno. Aí ele coloca jogos de encaixe, incentive brincadeiras que envolvam noção espacial, como o mestre mandou, esconde-esconde. Era uma atividade que a gente brincava muito na infância, esconde-esconde. Vocês acham por quê, gente, que a criança eu fazia muito isso com crianças com autismo de 3, 4, 5 anos. Eu botava aquela brincadeira básica que toda mãe já fez com a criança. Bota a fralda na cara e puxa, achou! Essa atividade estimula na infância essa região aqui, tá? Estimula na infância essa região parietal. Olha que interessante. E a gente percebeu que hoje o bebê, a mãe entrega logo o celular para a criança. Não tem mais essa brincadeira de esconde-esconde, não tem mais essa brincadeira de botar o pano e dizer achou,
não é? Então, quando isso era feito, mesmo de forma inconsciente, ajudava a criança lá na frente nessas habilidades aqui. Outro ponto, use blocos de construção para atividade de empilhamento, quebra-cabeças que exijam encaixe, tá? Objetos que girem. Peça para a criança desenhar o caminho da sala de aula até a biblioteca, tá? Professor, o meu ainda não desenha. Então, assim, é por isso que eu disse. Aquela ficha é para tu observar o que a tua criança já faz e o que não faz para trabalhar em cima daquilo que ela não faz ainda, tá bom? Aí, gente, nós temos aqui, tá? O lobo occipital, é o que fica atrás, tá vendo? É o lobo occipital. Então, essa regiãozinha aí de trás, a principal função dela é o processamento visual. Então, é aí que fica armazenado nossa visão. Tudo que tu está enxergando agora está registrado nessa regiãozinha aí. Ou seja, ele reconhece formas, cores e movimentos. Aí tem uma criança, não tem aquela criança que tu mostra o amarelo? Que cor é essa? Ela é verde. Que cor é essa, meu amor? Tu mostra o rosa, ela é amarelo. Aí você, ô menino burro. Pessoal, nunca use essa palavra, pelo amor de Deus. A criança não é burra. Ela só tem o lobo occipital aí atingido. Ele tem uma deficiência nessa regiãozinha do cérebro dela. Se a criança tem essa região danificada ou não desenvolvida, por que que eu vou ficar forçando ela a ficar perguntando se eu já sei que ela não sabe? Que coisinha é essa? Não é a repetição que vai fazer ela aprender, mas é a associação. E aí começa tu fazer a atividade de pareamento aqui. O que é isso, professor? Tu pega uma ficha e bota tudo que é azul, praia, tudo que for azul, tu coloca. Aí tu pede para a criança ir fazendo pareamento, ela pega a pecinha e bota lá. Pega a pecinha e bota lá. Gente, isso aí é tão importante que vocês não têm noção. Aí tu só pode passar para uma cor seguinte quando a criança ela já decodificou aquela cor. E o grande erro de muitos profissionais é mostrar várias cores para a criança e ficar perguntando. Errado, erradíssimo. Deixa a criança viver uma imersão em uma só cor. Trabalha só o azul, é o mês inteiro. É só o azul, professor, mas leva tempo. Claro, cada criança tem seu processo, mas ela precisa ser estimulada. Tem dificuldade no azul? Então vamos para o azul. Trabalha só o azul, tudo que é azul. Vamos usar a massinha de modelar azul. Vamos vestir a roupinha da boneca com a roupinha azul. Vamos usar o lápis de cor azul para pintar o céu. Vamos parear brinquedos azuis, tudo que for azul. Quando a criança, tu perceber que ela já consolidou a cor azul, tu passa para o verde. Aí tu começa incrementando. Hoje vamos pintar o céu de azul e pintar a plantinha de verde. Gradualmente, gente. Não tem erro. Não tem erro. Tu vai conseguir fazer com que a tua criança ela aprenda. Não é do dia para a noite, porque a áreazinha cerebral dela está afetada. E para mim poder trabalhar de forma assertiva, eu preciso trabalhar conscientemente, tá bom? Algumas intervenções que você pode fazer. Use recursos visuais novamente, letras grandes, tá? Quem puder e quiser, gente, imprimir o alfabeto grande para a criança, imprima, tá? Imprima as letras grandes, os números grandes. Incentive o uso de régua para crianças maiores, marcador de linha. Quando a criança tinha, essa criança que tem dificuldade aqui no lobo occipital, tu pode imprimir o alfabeto e pedir para ela passar o dedo em cima das letrinhas. Isso é maravilhoso. Eu tinha criança que tinha dificuldade, aí eu comecei, gente, fazendo esse trabalho, aí no final eu pegava, mandava ela fechar os olhos, aí eu pegava o meu dedo, pegava o bracinho dela e fazia a letrinha ó. Aí eu perguntava, qual foi a letrinha que o professor fez no seu braço? A criança, ó, ela não viu, mas como eu estimulei essa parte de trás dela, o lobo occipital, ela, pelo tato, né, pelo sentido do tato, ela foi sentindo o meu dedo no bracinho dela e foi entendendo que ali que era uma letrinha O. E isso para mim foi assim, eu ganhei na loteria, porque uma criança que tinha dificuldade de memorização já estava desenvolvendo a capacidade de
de pensar em algo sem ela estar vendo. E aí, pessoal, eu saí do trabalho. Quando estava encaminhado, eu saí do trabalho. E aí, essa criança, ela teve uma perda muito grande. Porque quem começou a atender ela não continuou o trabalho. E aí, a criança teve um recomeço, né? Então, assim, para uma criança com dificuldade em copiar, permita que ela use uma folha com o modelo escrito, certo? Para leitura, use uma régua ou um dedo para guiar a linha que está lendo, tá? Evitando que ela se perca. Nesse caso, tu pode usar a criança com autismo, pintura de dedo, criança com TDAH, pintura com tinta e dedo, se ela não tiver problema com textura. Ou tu pode usar massinha de modelar em cima das formas geométricas, em cima. Todo esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, tá, pessoal? Não se preocupe, não. Aí, o que nós precisamos lembrar? O cérebro da criança, ele está em constante evolução. Cada intervenção, ou seja, cada coisa que você faça, por menor que seja, tem o potencial de fortalecer as conexões neurais e criar caminhos para a aprendizagem e o bem-estar. Seja um parceiro, você que é profissional de apoio cuidador. A sua presença e o seu apoio não são apenas supervisionais, elas são catalisadores para o crescimento. Vocês são peça fundamental neste processo. Eu sei que o trabalho de vocês é difícil, às vezes é escasso de recurso, mas a tua função ela é primordial. Se você souber conduzir, sabendo conduzir, tu vai conseguir que essa criança ela tenha autonomia e você nunca será esquecido por ela, tá bom? Compreenda a causa. Sempre que possível, tente entender a razão por trás de um comportamento difícil. Muitas vezes esse comportamento, gente, está ligado a uma função cerebral que não foi desenvolvida. Muitas das vezes, em grande parte, é isso, tá? Celebre as pequenas vitórias. Ou seja, cada vez que uma criança aprender algo, celebre com ela, comemore com ela, diga para o coleguinha, olha, a minha criança, gente, olha aqui a minha criança, ela pintou a bolinha bem direitinho, comemore com ela, tá? Porque quanto mais você motiva, mais vai liberando substâncias no cérebro que trabalham essa questão do bem-estar, ok? Reforce cada pequena conquista da criança, pois isso fortalece a autonomia dela e a motivação, certo? Aqui são algumas referências de onde eu tirei esses estudos, certo, gente? Tudo que eu passo para vocês aqui não é de internet que eu vou copio, colo, não sei o quê. Não, é um estudo que eu faço, até porque eu já tenho anos dessa área e tenho muito material relacionado, tá? Então, eu faço o estudo, vou colhendo o que eu sei que pode ser importante para vocês e vou apresentando aqui, tá bom? Vamos agora para o segundo momento, deixa eu parar aqui a apresentação, que é os marcos do desenvolvimento, tá? Importantíssimo os marcos do desenvolvimento, gente. Importantíssimo. Porque eu preciso saber, além de estudar o cérebro da criança, eu preciso saber o que é que a minha criança, naquela idade, ela precisa saber, tá? Por exemplo, será que uma criança de 1 mês já deve saber andar? Não. O corpo dela, o cérebro dela não está maduro o suficiente para que ela, com 1 mês de idade, ela ande. Mas será que uma criança com 7 anos que não sabe andar também é normal? Não é. Entre o precoce, que é a criança que anda muito cedo com 1 ano, não, com 1 ano não, com 1 mês, e o tardio, que é a criança que só aprende a andar com 7 anos, gente, existe um período. Uma criança de 1 mês de idade, recém-nascida, até 7 anos, tem um período. E nesse período, nessas fases, existe metas que uma criança precisa já aprender com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5, com 6, com 11 anos. Se isso não estiver presente, é preciso que haja aí o que um olhar mais atento. O meu filho com 3 anos, 4 anos não fala,
Ele já tem que balbuciar palavras com 1 ano. Mas com 3, 4 anos o menino não fala nada, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa no cérebro dele que não está se desenvolvendo como deveria, como padrão esperado, tá? E isso eu dou o nome de... Eu não, né? Os cientistas estudiosos. Eles dão o nome de marcos do desenvolvimento. O que são marcos? São fases. Fases do desenvolvimento infantil. E aí, gente, isso aqui é um livro de uma grossura do tamanho da Bíblia Sagrada. Eu não ia trazer esse livro para vocês, para mostrar, tá? Mas eu trouxe aqui o principal, tem muita coisa. Tem muita coisa. No Drive vai ter muita coisa relacionada a isso, certo? Vai ter ficha de observação da criança, vai ter que tu como mãe pode observar a tua criança, tu como cuidador pode observar a tua criança, certo? Vai ter tudo isso. Porém, na nossa aula, né, de 1h30 até 2 horas, no máximo 10 horas, nós não temos como ver tudo isso detalhadamente. Então, eu preciso te passar o que é necessário para tu poder ter um trabalho mais fundamentado, tá bom? Primeiro, a criança do nascimento aos 5 anos, que aí já entra, gente, a creche e pré-escola, ou seja, educação infantil, né? Não sei se tem aqui cuidador de educação infantil. Então, a criança de 0 a 5 anos, ela tem um desenvolvimento diferente. Ela está numa fase que nós colocamos, a gente estuda um pouquinho de Piaget, alguns autores, que nessa fase ela está transicionando entre o pré-operatório e o sensório motor. Na verdade, não, sensório motor, perdão. Ela está no sensório motor, tá? Entre o que é sensorial e o que é motor. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que a criança, até os 5 anos de idade, ela vai explorar o mundo por meio das sensações e dos movimentos. Por isso que a criança de até 5 anos, ela chora por tudo, a mãezinha dela deixa ela na escola, ela chora. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de transformar o pensamento em imagem. Se ela vê a mãe e não vê mais a mãe, ela não pensa, minha mãe vai voltar. Não pensa, porque o cérebro dela não está preparado para isso. Aí as professoras da educação infantil é que vão trabalhar essa situação com a criança, né? Não, a mamãe vai vir mais tarde, olhar aqui no relógio, aí tem a rotinazinha. Nós estamos aqui, quando tiver aqui, a mamãe vem buscar você. Tá? É um processo, gente, é um processo. Então, do 0 ano, do 0 ano até os 5 anos de idade, a criança, ela vive esse momento de sensações e movimento. Ela corre, ela morde, por isso que ela morde o colega, por isso que ela chuta, por isso que ela corre, por isso que ela sorri para todo mundo, ou não, por isso que ela grita, por isso que, entendeu? Porque é a fase dela, é assim que o cérebro dessa criancinha está funcionando, tá? Nesta fase, o desenvolvimento neurológico é acelerado e a criança explora o mundo através dos sentidos. Bota tudo na boca, mastiga o lápis, quebra o lápis, toma a comida da outra criança e come, pega a água da outra criança e bebe, dá cotoco, dá língua. Claro que isso tem que ter as intervenções, né? A gente tem que ensinar a criança aos comportamentos. E é justamente esse ensino de comportamento que vai ajudar o cérebro da criança a evoluir, tá? Então, vamos lá. Desenvolvimento motor, certo? Primeiramente, gente, eu preciso falar para vocês quais são as áreas que são avaliadas. É o motor, tá? O cognitivo, que é a capacidade de aprender, é o socioemocional e a linguagem, tá? São essas 4 principais. O movimento, a linguagem, que é a fala, a capacidade socioemocional, né, que é de controlar seus impulsos e viver em sociedade, e também a capacidade, acho que motora, que eu citei, cognitiva, que é de aprender algo novo, tá? Então, assim, a criança de 0 a 5 anos, o que é esperado que ela, até 5 anos, ela faça? É esperado que a criança passe de movimentos reflexos, ou seja, criança até os 5 anos de idade, ela saia daquele reflexo, né, que ela é bebê que só se mexe, para habilidades como sentar, engatinhar, andar e correr. É um processo. Primeiro a criança senta, depois ela engatinha, depois ela anda, depois ela corre. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes, né? Mas o processo natural é esse, tá, gente? Ela senta,
Do 0 aos 5 anos, ela precisa desenvolver tudo isso, do sentar ao correr, tá? Quais são algumas dificuldades bem comuns uma criança até 5 anos de idade, que é bem comum em crianças que têm deficiência? Não sustenta a cabeça aos 4 meses, ela não rola aos 6 meses, ela não vira de um lado para o outro, tá? A criança não senta aos 9 meses ou não anda aos 18 meses. 18 meses, gente, é 1 ano e 6 meses. Criança não, com 1 ano e 6 meses não anda, eita, que aí tem dificuldade. Aí já está mostrando que ela tem algum transtorno, tá? Então, tu tem uma criança de 4 anos e ela não anda. Tu cuida de uma criança de 4 anos que ela não anda, então ela tem alguma deficiência, não é? Tu tem uma criança de 5 anos que ela não, nessa fase motora, ela ainda não consegue, gente, chutar. Ela chuta, ela cai. Ela está com dificuldade cerebral de equilíbrio, então vamos trabalhar isso com essa criança na hora do recreio, tá? Exemplos práticos. Uma criança de 15 meses, aí que tem 1 ano e 3 meses, tá? Que não tenta andar, ela não tenta andar. Ou uma criança de 4 anos que não consegue pular, gente, ou subir e descer escadas. Isso já é um problema. Eu atendi crianças de 4, 5 anos que não subia escada. Ela tinha medo de subir, tá? Ou seja, isso é um problema, porque a criança com essa idade, ela precisa subir e descer escadas. Aí eu pergunto, a tua criança que tu atende, ela sabe pular? O professor sabe não. E o bichinho tenta pular, não consegue nem tirar os pés do chão, só joga o corpo para cima. Ele tem 6 anos, gente, ele tem que pular. Então, como é que tu quer que uma criança com 6 anos aprenda a ler e escrever se ela não sabe pular? Olha só, até os 5 anos, uma criança de 6 anos que não pula, tu tem que voltar e fazer atividades com ela de pular. Sabia disso? Professor, o profissional de apoio. Então, vamos pular a amarelinha, vamos chutar aqui o saco do lixo. Mas tem que ter, porque se tu vai cobrar que a criança leia e escreva, se ela nem consegue pular, como é que o cérebro dela vai conseguir aprender a ler e escrever, que é uma habilidade como eu posso dizer, mais difícil, se a criança não sabe pular, que é o mais fácil, gente. Novamente, é tentar calçar o sapato, calçar um pé de número 40 e um sapato de número 36. Não dá, não dá certo, tá? Linguagem, o que se espera de uma criança de 0 a 5 anos? Que durante essa fase, a criança ela evolua do choro e balbucio, que é a linguagem dela, o chorar e balbuciar, tá? Para a formação de frases complexas e a compreensão de histórias. Ou seja, uma criança de 0 até os 5 anos, ela tem que desenvolver isso, tá? Quando ela termina os 5 aninhos de idade dela, já sabendo formar frases complexas, pedindo o que ela quer, falando o que ela sente, que está triste, que está com fome, compreender histórias. Então, a criança que tu contar a história da Chapeuzinho Vermelho, ela tem 5 anos e pergunta, meu amor, o que é que o lobo fez? Ela, hã? Ou então tu diz assim, a Chapeuzinho correu, chorou e pulou no colo da vovó. E tu diz assim, para a criancinha de 5 anos, 6 anos, né? O que foi que ela fez? Ela, hã? Gente, eu tenho uma criança assim, nesse aspecto. Entendeu? Eu tenho uma criança que eu falo e ela não consegue assimilar essas percepções. E ela não tem mais 5 anos, ela tem 7, 8 anos. Então, essa criança não consegue, ela para nessa fase aqui, ó, na linguagem, tá? Quais são as dificuldades mais comuns? Não responde ao nome aos 6 meses. 6 meses tu fala, Mariazinha, Mariazinha nem olha para tu, tá? Não balbucia aos 9 meses. Aos 9 meses de idade, a criança já é para balbuciar palavras, papá, mamã, ada, gato, entendeu? Já é o que se espera, tá? Não usa pelo menos 5 palavras. Então, aí você vai observando. Exemplos práticos. Uma criança de 2 anos que aponta para o que quer em vez de pedir com palavras. Ou uma criança de 4 anos que não consegue contar uma história simples sobre o seu dia. Já é um sinal de risco, tem que ficar atento, tá, pessoal? É cognitivo, a mente dessa criança. O que se espera de uma criança de 0 a 5 anos, tá? Que ela evolua da exploração sensorial, o que é isso? Que ela evolua de estar colocando tudo na boca, mordendo, que ela evolua para o raciocínio simbólico,
O que é o raciocínio simbólico? É que eu falei para vocês. Mamãe não veio buscar. Aí ela já entendeu que a mamãe não veio buscar, mas a mamãe vai voltar para buscar. Ela consegue já entender que aquilo que foge da visão dela não significa que não exista mais. Apenas está em outro lugar, em outro espaço. A criança também, gente, nessa idade, precisa identificar cores e formas. Criança com 8 anos que não sabe o que é o amarelo, é sério. Ela está ainda aqui, ó, com a idade de uma criança de 5 anos, já até 5 anos. Então, como é que eu vou ensinar uma criança a ler com 11 anos se a bichinha não sabe nem as cores, pessoal? Que é conhecimento básico de uma criança de até 5 anos. Não tem como, eu tenho que voltar. É por isso que tem muitos professores que não conseguem alfabetizar uma criança, que eles não conseguem, não entendem esse processo e não conseguem voltar para poder continuar a aprendizagem da onde a criança não conseguiu, tá? Tá aqui. Dificuldades comuns. Não procura objetos escondidos aos 9 meses. Não brinca de faz de conta aos 3 anos. Não consegue identificar cores aos 4 anos. Um exemplo prático: uma criança de 3 anos que tem dificuldade para classificar blocos por cores. Ou uma criança de 5 anos que não consegue contar até 5, gente. Acredita? Criança de 5 anos que não consegue contar até 5. Ela precisa terminar os 5 anos contando aí de 5 em diante, tá bom? Socioemocional, o que se espera de a criança de 0 a 5 anos? A criança, ela passa do sorrir para as pessoas que estão com ela a formar amizade, ou seja, ela só sorri, né, quando ela é bebezinha, sorri e dá os braços. Ela passa desse estágio para conviver e criar vínculos de amizade ali, certo? Ou seja, quais são as dificuldades mais comuns? Ela não faz contato visual aos 6 meses, não se interessa por outras crianças, não compartilha, ou ela tem explosões de raivas frequentes, tá? Então, aqui, senão a gente vai demorar demais. É a criança de 0 a 5 anos que está na educação infantil. Você que é cuidador da educação infantil, quando eu colocar lá um material, os marcos do desenvolvimento de 0 a 5 anos, você vai baixar, vai imprimir e vai olhar a tua criança. Então, tu como cuidador, tu pode. Eita, o meu aluno aqui, ele, ele precisa conhecer cores e formas. Então, tu como cuidador, gente, tu pode com a professora trabalhar isso com a criança. Se tu é da educação infantil, vou trabalhar isso com o meu aluno, porque o professor diz que na área cognitiva ele tem que conhecer isso. Beleza. Na área afetiva, ele tem que compartilhar o objeto. Então, eu vou trabalhar compartilhamento do objeto com essa criança. Na área motora, a minha criança ela não pula, então eu vou trabalhar brincadeiras de correr com ela, de pular, porque tu fazendo isso, tu vai estimular o cérebro dela, e quando ela estiver mais à frente, ela vai ter mais autonomia, maior desenvolvimento. Tu sabia disso, pessoal? Comenta aí no bate-papo, para me saber se vocês sabiam dessas informações. Porque, como eu disse, a maioria pergunta, professor, o que é que eu faço? Eu não sei. Porque, para mim saber o que você faz, eu tenho que entender qual é o nível que a tua criança está. Aonde foi que ela parou? E só quem pode dizer são vocês, certo? Então, você já sabia dessa informação? Se sabia, comenta aí. Se não sabia, comenta também. A criança de 0 a 8 anos, geralmente, é, ela está no terceiro ano aqui, do primeiro ano ao terceiro ano, certo? Uma criança que está aí de 6 a 8 anos, né? No caso, pela regrinha, ela está no primeiro ano, segundo, terceiro, até o terceiro ano, certo? O que é esperado? Nesta fase, o pensamento da criança se torna mais lógico e organizado. A socialização ela se expande para além da família. Se tu observar que na educação infantil a criança é muito ligada às professoras e à família, né? Então, quando ela chega nos 6 anos em diante, ela começa a expandir para além da família. E o foco já é um aprendizado mais formalizado. Então, assim, criança, o que é que se espera de uma criança de 6 a 8 anos? Que ela já leia e escreva com mais fluência, que ela entenda matemática básica, que ela tenha um melhor raciocínio lógico. O que é mais comum encontrar em crianças nessa faixa etária, as dificuldades. Dificuldades em aprender a ler e escrever é bem comum, gente. Criança que confunde a letra B, letra D, letra P.
Dificuldade em entender problemas matemáticos simples. Então, assim, um exemplo. Um aluno de 7 anos que não consegue ler frases simples sem soletrar. Ou um de 8 anos que não consegue fazer uma conta de adição de 2 dígitos. Isso é preocupante. Certa criança de 7 anos precisa conseguir ler frases simples sem soletrar. Não nem coloco nem textos, mas frases simples, tá? Na linguagem, o que se espera? Espera que o vocabulário dessa criança seja expandido. A criança, ela usa frases mais longas, já escreve palavras corretas, já entende piadas, tá bom? Ela já tem brincadeirinha assim. A criança de 6 a 8 anos, quais são as dificuldades mais comuns na área da linguagem? Elas têm dificuldade de expressar ideias ou de usar frases simples e têm dificuldade em entender piadas ou seguir conversas em grupos. Criança com autismo nessa faixa etária, ela tem essa limitação, tá? No questão motora, o que se espera? Se espera que a motricidade ampla e fina se aperfeiçoa, gente. Motricidade ampla é a capacidade que nós temos de andar, de pular, de correr, de parar. Tem criança que corre e não consegue parar, né? E a motricidade fina é a capacidade que eu tenho de usar o lápis, usar a caneta, de beber água, de escovar os dentes, tá? São movimentos mais leves, mais finos, mais contidos. E a ampla são movimentos mais maiores, tá bom? Algumas dificuldades comuns que vocês podem observar que criança de 6 a 8 anos apresentam. Caligrafia ilegível, a letra feia, como é que chamam? Dificuldade em desenhar formas complexas, ela não sabe fazer um cubo, um cilindro, uma pirâmide. Descoordenação em atividades físicas como correr ou pular. Algum exemplo prático? Um aluno que segura o lápis de forma estranha e se cansa rapidamente ao escrever. Ou um que não consegue chutar uma bola ou saltar obstáculos na aula de educação física. De 6 a 8 anos isso não é normal, tá, gente? Já é uma observação que tu aponta aí. Socioemocional. Criança de entre 5 e 6 anos, não, entre 6 e 8 anos, o que se espera? Se espera que a criança já tenha círculos de amizade mais complexos e que ela entenda a necessidade de regras sociais. É esperado, tá? Com a criança de 6 a 8 anos, ela já não vá ao banheiro só quando solicitado, que ela tenha responsabilidade em fazer as atividades de casa, que ela obedeça às regras do professor. Se uma criança de 6 a 8 anos, gente, não consegue lidar com isso, e ela, enfim, pode ser só indisciplina? Pode, mas pode ser transtornos também, tá bom? Dificuldades mais comuns. Dificuldade em fazer ou manter amigos. Criança de 6 a 8 anos que tu vê isoladinha, já é um sinal de alerta, tá bom? Tu já tem que estar observando. Ah, minha criança, professor, ela tem 8 anos, mas ela não brinca com ninguém, ela não brinca. Então, que tal tu começar a trabalhar essa socialização dela, tá? Existe também, eu tenho um material que ensina, um ensino de habilidades sociais para crianças, tá bom? Ele coloca aqui também dificuldade, na verdade, em não entender o conceito de pegar sua vez em jogos, enfim, certo? De 9 a 11 anos, a criança já está do quarto ano, eu acho, entre o terceiro, deixa eu ver, 9, 10, 11, né? Quarto, quinto, sexto ano, por aí. Está transicionando já das séries finais, não, das séries iniciais para as séries finais. Uma criança de 9 a 11 anos, o corpo dela já vai se modificando. Ela já está na pré-adolescência. Não sei se tem cuidadores de crianças aqui na cidade, mas o que se espera, gente? Ó, a criança começa a transitar para o pensamento mais abstrato. É aquela criança que já começa a pensar nos seus medos, que começa a pensar nos seus desejos, certo? O foco muda para as amizades e para uma maior independência. É aquela criança que fala assim: não, professor, eu já sei fazer só. Aí eu, Pois tá bom. Ela já busca uma autonomia, já se preparando para a adolescência. Aí aqui, gente, o cognitivo delas. Só um minuto, tá bom? Já que eu retorno.
Então, como é o cognitivo dessa pessoa eu perdi na idade, a criança de 9 a 11 anos, tá, gente? Como é o cognitivo dela? Então, o que se espera? A criança, se espera que a criança ela já entenda conceitos abstratos, como justiça, honestidade, e consiga resolver problemas complexos. Criança que já consegue desenvolver essa empatia, né? Essa questão de que as regras já estão consolidadas. Dificuldades comuns, dificuldade em pensar de forma abstrata, ela não entende metáforas, dificuldade de planejar tarefas ou organizar seus próprios materiais, tá? Então, assim, gente, tudo isso aqui está no materialzinho de vocês, tá? Na linguagem, o que se espera de uma criança de 9 a 11 anos? Ela precisa já entender sarcasmo, gírias, ou seja, o que é o sarcasmo? Brincadeirinha. Eu vejo muitas algumas crianças dessa faixa etária usando assim, qualquer coisa que fala lá ele, né? Então isso aqui, gente, é um sarcasmo. Lá ele, eu vejo muito nessa faixa etária ser usada, porque eu já ensinei em quarto e quinto ano, e isso era muito presente, isso na escola das crianças. Então, assim, a criança está nessa fase, né? Ela já consegue entender sarcasmos, consegue brincar com as palavras, consegue aí entender o que é um duplo sentido, isso é natural, tá bom? O motor. O que se espera de uma criança de 9 a 11 anos? Coordenação e a precisão dos movimentos, ela já tá aí, tem o seu corpo mais forte, tá? Ela já consegue ter um maior movimento, equilíbrio, controle de tudo. O que é mais comum, gente, encontrar em criança nessa idade, que é a dificuldade, tá? Descoordenação em atividades físicas, ela não consegue desenvolver atividades manuais como desenhar, abotoar a camisa, amarrar o cadastro. Ela não consegue, isso ela tem dificuldade. É bem comum também encontrar. Se isso ocorre, é porque a criança está com a área do cérebro não estimulada e aí está atrapalhando o desenvolvimento dela, tá bom? Aí ele coloca um aluno que aos 10 anos tem dificuldade em controlar a força do lápis ao escrever ou que parece desajeitado durante um jogo de futebol ou de uma brincadeira. Ele não sabe o que é direita, esquerda, em cima, embaixo, né? Então, isso aqui é um agravante, tá? E aí, gente, o socioemocional, certo? O que se espera? As amizades se tornem o centro da vida social e a criança busca uma maior independência, tá? Então, assim, é bem comum você encontrar crianças com 11 anos extremamente dependentes de adultos, pessoal. É muito comum, tá? Crianças que já nessa faixa etária já têm uma ansiedade, que elas já são muito agressivas. Tudo isso é sinais de que a criança ela não está se desenvolvendo como se espera, tá bom? Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, as nossas referências, tá? Que é de onde eu tirei essas informações para vocês. De onde eu tirei tem muito mais, mas é só para tu entender o objetivo desse marco do desenvolvimento era tu entender que a criança ela tem um processo. Esse processo tem que ser respeitado, mas ele também precisa ser estimulado. Se a criança não sabe ler nem escrever, aí tu vai ver, tu vai lá no Marcos do Desenvolvimento e vê. Será que o meu filho consegue pular? Olha, a criança não consegue pular. Ah, então ele parou aqui, então eu vou ensinar meu filho a pular. Depois que tu ensinar teu filho a pular, tua criança a pular, é que tu vai levar ele a aprender a ler e escrever, gente, é um processo. Professor, mas o meu aluno tem 11 anos, não sabe ler nem escrever, ele sabe pular? Aí tu vai ver, vamos pular aqui, a criança não sabe pular, gente. Então, como é que tu quer que a criança leia e escreva e faça divisão se o cérebrozinho dela, no básico que é pular, ela não consegue? Então, a gente tem que trazer essas reflexões, porque se eu não trouxer, eu não vou conseguir ter sucesso no meu trabalho, pessoal. E, por último, certo? Que é o perfil da criança, tá? Que é o material que eu pedi para vocês imprimirem. Então, assim, esse material que eu pedi para vocês imprimirem, primeiro era para quem tinha
criança com deficiência, né? Que era cuidador, monitor, profissional de apoio. Esse material, gente, ele é o começo do processo. Para quem realmente é obrigatório você fazer, não é. Como eu disse, as informações que eu passo são para ajudar vocês. Quem quiser fazer, sinta-se à vontade. Doar a formação, doar o material, tá? Mas se não quiser, não tem problema, ok? É uma coisa tua. Então, assim, alguns pontos importantes dessa ficha que eu entreguei. Para poder aplicar, tu precisa comunicar a direção, gente, os pais da criança, tá? Eu sempre deixo claro para vocês que na escola tem-se uma hierarquia e que essa hierarquia tem que ser respeitada, não é? Então, não posso fazer nada por minha conta, tudo tenho que perguntar ou comunicar ao núcleo gestor. Proteção de dados e privacidade. Quando for fazer uma ficha dessa, não coloca o nome da criança, tá? Tu pode colocar as iniciais, por exemplo, o meu nome é Francisco Auricélio Braga Torres. Em vez de colocar o nome da criança, tu coloca, no meu caso, né? É F de Francisco, A de Auricélio, B de Braga e T de Torres. Só as iniciais, FABT, tá bom? É importante isso. Limitação do instrumento. Esse material que eu passei para vocês, gente, ele não é um diagnóstico, até porque vocês não podem diagnosticar. Ele não é uma ficha de intervenção, não é um plano de atendimento, não é. É uma simples ficha para tu observar o que é que o teu aluno já sabe e não sabe dentro da tua função. Eu não coloquei nada que fosse de cunho de outro profissional, apenas do profissional de apoio, certo? E o objetivo é ter supervisão e aplicação. E a finalidade é conhecer o aluno. Aqui, gente, na ficha tem profissional de apoio, que é o seu nome. Teve até umas pessoas que me perguntaram assim, professor, o que é o profissional de apoio? Gente, vocês não estão lendo material. Isso foi conteúdo da aula 1, tá? Então, você não pode me fazer essa perguntinha, que profissional de apoio é todo aquele profissional, cuidador, monitor, que entra na escola para prestar esse atendimento com a criança, esse suporte. Então, são vocês, tá bom? Idade da criança, importante. Por quê? Porque se eu sei que a minha criança tem 7 anos, tu vai lá no Marcos do Desenvolvimento e já observa o que é que ela tem que saber, tá bom? O sexo masculino e feminino e CID. Para quem não sabe, gente, o CID é o transtorno, a deficiência que a criança tem, tá bom? O ano e a série, não é? Qual é o ano que ela cursa? Aí tu coloca. E o turno? Se é manhã, tarde ou se é noite. Mesmo que eu sei que tem criança aqui que não estuda à noite, né? Ou se é integral, tá bom? É importante. Não precisa tu me mostrar isso aqui, não quero ver, certo? Isso aqui é apenas para vocês conseguirem conhecer um pouquinho mais da tua criança, tá bom? Mas não precisa eu ver isso aqui, não. Não é um trabalho obrigatório. Aí, gente, aqui, ó. A primeira função de vocês é apoiar as crianças em necessidades básicas de alimentação, de higiene e locomoção. É ou não é? A lei diz que é. Então vamos lá. Tu vai preenchendo. A tua criança, ela, em relação à higiene, lavar as mãos, escovar os dentes, tá? Ela realiza com independência, ela necessita de orientação verbal, o que é isso? Ela necessita que alguém peça para ela fazer. Ela necessita de auxílio físico parcial, que é isso, que você coloca a pasta no dente. Tu vai observando isso, tá bom? Dela. Tu vai marcando o que é que ela consegue. A alimentação. Ela alimenta-se independentemente, sozinha, ou ela necessita de auxílio para abrir embalagens? Eu até conversando com uma aluna minha, gente, disse assim o seguinte: às vezes a criança, ela leva o lanche dela na lancheira, na vasilhinha. E às vezes o lanche dela já vai pronto, já vai ali o biscoito, a uvinha. E aí você pede, na verdade, você vai e você mesmo abre a vasilha. Não pode, pessoal. Você entrega a vasilha e diga, abra a vasilha. Aí você ensina, é assim que abre. Aí você, sua vez. Agora é sua vez, tá? É autonomia, tu tem que fazer isso. Aí, se a criança não consegue abrir a vasilha, ela não consegue
abrir embalagens, né? Então, já marca aqui. Necessita de auxílio para usar talheres, colheres, copos, aí você vai marcar. Necessita de alimentação assistida? O que é isso, professor? Dá na boca. Ela precisa disso? Que tu dê na boca dela? Então, ou que tu fique pedindo, fulano, coma, coma, coma. Vai marcando, tá? Locomoção. Ela se move independentemente pela escola, ela consegue se andar sozinha na escola sem se machucar, sem cair, certo? Ou ela necessita de apoio, tu vai marcando, gente, é só marcar. Quando tu marcar isso aqui tudo, ó, tu marcar tudo isso que tu observa nela, tu não vai fazer isso aqui num dia não, tá bom? Tu não vai conseguir fazer isso aqui em só um dia não, porque tem que observar como é essa criança, certo? Tu vai chegar aqui numa parte que é cadê aqui? A roda da criança. Ó, autonomia, higiene. O que é que tu vai fazer nessa roda aqui? Aqui, gente, eu coloquei só um exemplo, acho que um exemplo básico. Ó, eu coloquei interações sociais, higiene e alimentação. Aí, nessa rodazinha aí, é só o exemplo, vocês vão receber ela no modelo pronto para poder aplicar, para saber qual é a dificuldade que a tua criança ela tem, maior, certo? Por exemplo, aqui, ó, na ficha, vamos pegar a alimentação. Cadê a alimentação? Tu pegou a alimentação, não é? Aí tu marcou aqui. A criança alimenta-se independente. Então, pronto, tu marcou um ponto, não foi? Tu marcou só uma coisinha. Aí tu vai vir aqui, lá na alimentação, tá vendo a alimentação? E tu vai botar uma bolinha em cima do número 1. Ou seja, quer dizer o quê? Que naquela ficha, quando se trata de alimentação, a criança marcou um ponto. O que é isso, professor? Um ponto? Significa que ela se alimenta sozinha. Se tu marcou 2 pontos, significa que a criança ela não consegue se alimentar sozinha. Então, de acordo com o que tu for marcando lá, tu vai colocando uma bolinha aqui em cima. Ó. Por exemplo, vamos para interações sociais, né? O que é que diz lá interações sociais? O primeiro ponto, a criança consegue se comunicar com os coleguinhas. Então, eu vou marcar um pontinho aqui. Ótimo. Então, se a criança consegue interagir bem, gente, então ela tem dificuldade de interação? Não tem, ó. Quanto mais próximo dos 5 chegar, maior é a dificuldade que ela tem naquela área. Vamos para higiene. Essa criança, olha aqui, ó. De 1 a 5, o pontinho dela está no 5. Lá na fichinha, o 5 é o quê? O 5 é a criança não consegue fazer nada sozinha, não consegue ir ao banheiro sozinha, não consegue lavar as mãos sozinha. Ou seja, se eu tiver com a minha criança e eu estou vendo aqui que a interação social ela está no 1 e a higiene ela está no 5, o que é que eu tenho que trabalhar primeiro com a minha criança? É interação social ou é higiene? Higiene, gente. Esse recurso aqui, ele me ajuda bastante nos meus atendimentos, porque eu consigo ver na escala o que é que a minha criança ela tem que aprender de mais urgência. Essa criança aqui, a interação social dela tá ok, tá legal, tá no pontinho 1, ou seja, ela não tem tanta dificuldade. Agora, na higiene, na alimentação, gente, eu fui marcar lá, ó, deu 5. Marquei, contei, deu 5. Ou seja, essa criança ela não consegue ir ao banheiro sozinha, não consegue lavar as mãos sozinha, não consegue se alimentar sozinha, tem dificuldade em abrir a vasilha. Então, assim, gente, isso aqui, ó, eu coloco bolinhas, né? Cada criança que eu atendo, eu tenho no meu drive isso aqui, eu vou pontuando na habilidade que eu preciso que ela desenvolva. Então, no que tu vai receber, vai ter tudo isso aqui, ó. Vai ter comportamento, segurança, autonomia, comportamento emocional, que é estresse, se ela se morde, se ela se bate. Aí você vai só colocando os pontinhos. Aí tu vai dizer, olha, professor, a minha criança, ela nessa rodinha aqui que você fez,
a maior dificuldade que eu encontrei nela foi no comportamento. Ela não senta, ela não presta atenção. Então, eu vou começar trabalhando a criança para ler e escrever, gente, é o comportamento, comportamento. Se o comportamento dessa criança está com mais dificuldade, então é ali que eu vou trabalhar esse comportamento dela, tá bom? Aqui para vocês verem. Deixa eu só finalizar aqui a gravação. Aí eu vou abrir os microfones para vocês fazerem perguntas, certo? E aí eu peço, gente, assim, que sejam perguntas relacionadas ao nosso estudo, tá bom? Porque, como o nosso tempo ele é curto, né? Então a gente fica